Mensagem do céu. Queridos, vamos lá, estamos aqui com Mishlei, capítulo 23, versículo 17. Que seu coração não inveje os pecadores, mas esteja no temor do Senhor todos os dias. Continua no 18. Pois por isso há um futuro e a sua esperança não será extinta. Algumas traduções em português vão trazer aí, não será frustrada, não é? Vamos lá, queridos, é bem complexo, não é? Não invejar o sucesso dos pecadores, porque o fato deles terem sucesso não quer dizer que eles conseguiram as coisas de um modo lícito, também não quer dizer que eles conseguiram as coisas de um modo ilícito, mas o fato é que invejar um pecador é desejar se parecer com ele, com os seus atos, pensamentos. O nosso ocupar de mente deve ser com o temor de Hashem todos os dias. Nós não devemos ter inveja de ninguém, mas nós devemos sim ter pessoas que amem o Eterno para imitar os atos dessas pessoas, aquilo que é bondoso, aquilo que é de boa fama, aquilo que traz para a gente alguma esperança no serviço de Hashem. É isso que nós devemos nos comparar. A inveja pode ser uma força positiva ou negativa. É destrutivo ao invejar o sucesso dos pecadores, desejar ser como eles, mas o lado positivo da inveja não é chamado de inveja, é chamado de admiração. Então, essa admiração é daquele que temente ao nome de Hashem. Um caminho puro de boas ações é construtivo, uma vez que ele disporá uma pessoa e procurar sempre, essa pessoa deverá procurar imitar pessoas que amam e temem do nome de Hashem. O judaísmo vai colocar a inveja e a admiração como sendo sinônimos. A inveja ela viria sobre a vida da pessoa quando ela observa o caminho de uma pessoa má ou mesmo uma pessoa boa ou o que quer que seja, e a pessoa deseja o lugar daquela pessoa. Mas quando admiramos, nós queremos nos tornar como aquela pessoa, e é uma dualidade bem complexa de compreender, porque se você observar Satan, ele deseja ser como o próprio Mashiach, e ele quer se equiparar no futuro, quando ele estiver aqui sobre a terra dos viventes, ele vai desejar se equiparar ao próprio Eterno, não é? Esse tipo de inveja não é admiração, queridos, não é? O fato de eu admirar, meu coração admira Hashem, eu desejo me parecer cada vez mais como ele, eu desejo me parecer mais cada dia com Mashiach, não quer dizer que eu quero tomar o lugar deles. Vocês conseguem compreender como é tênue a linha entre o invejar e o admirar, não é? A nossa admiração, ela não é destrutiva, ela é construtiva. A admiração me faz com que eu me pareça, como eu me compare para melhorar. A inveja não, a inveja ela me coloca para tirar o lugar de outra pessoa para estar ali, não é? A inveja vem sempre com a seguinte pergunta: por que não eu? A inveja vem sempre com essa pergunta: por que não eu? Por que essas coisas não ocorrem comigo? Por que eu não estou no lugar daquela pessoa? Isso é o que a inveja trabalha na vida do homem. Mas a admiração, ela sempre vai trabalhar no sentido de eu preciso me esforçar mais, eu preciso melhorar, eu preciso me comparar a quem é o meu pai. O meu pai, se eu sou filho dele, eu devo me parecer com ele, eu devo ter as características dele. A inveja, ela vitimiza a pessoa, mas a admiração movimenta a pessoa a se tornar melhor. É muito interessante esse raciocínio judaico, tá bom, queridos? Versículo 18, a palavra in, que é ser, é aqui usada como isso, pois certamente há um futuro. O futuro aqui se refere à idade avançada, à posteridade e também aos sonhos e projetos que uma pessoa idealiza quando vindos da parte de Hashem.
Isso contrasta com o futuro dos pecadores, que é comparado a uma lâmpada que se apaga, uma lâmpada que pisca, que causa um mal-estar no ambiente. Essa é a razão para que o homem temente ao Eterno seja muitas vezes invejado, porque o perverso muitas vezes vai olhar a característica de uma pessoa temente ao nome de Hashem, onde o favor do Eterno esteja sobre a vida dele, e aí essa pessoa desejará o lugar daquela pessoa, ou ainda desejará que aquela pessoa sofra algum infortúnio. O futuro, na verdade, que o Eterno pretende para mim e para você é a alegria eterna. E isso pertence somente àquele que renasceu no Mashiach Yeshua para viver em novidade de vida na família de Hashem. Então é muito importante que você tenha esse entendimento e possa ter a compreensão de que a nossa esperança nele não é em vão. Eu me lembro um texto que eu gosto muito do livro de Ov, de Jó, me ajudou muito grandemente a vida desse homem, já tenho compartilhado isso com vocês, mas há um momento onde ele não tem mais esperança em nada, ele não tem esperança que os filhos voltem a viver, ele não tem esperança mais nos seus bens, no seu casamento, e ainda os seus amigos lhe teciam comentários terríveis. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e eu ainda o verei, não é? Então, queridos, ainda que possam trabalhar nas nossas vidas de uma maneira a tirar os nossos sonhos, as nossas esperanças, e que o Eterno nos guarde de toda sorte de mal, queridos, mas você tem sido treinado e treinada para este tempo, esse tempo que nós temos vivido, e são dias extremamente difíceis. É muito importante que você saiba que se você proceder corretamente, a sua esperança jamais será frustrada, meu querido e minha querida. Vamos lá, versículo 19: ouça, meu filho, e seja sábio, e ande no caminho do seu coração. Essa tradução, queridos, ela é bastante diferente do modo onde foi traduzido para o português, porque o pensamento judaico com relação a algumas questões é diferenciado do pensamento que nós temos aqui como latino-americanos, não é? Por isso a tradução muitas vezes chega para a gente tão diferenciada, porque o coração nosso, nós sabemos que é desesperadamente corrupto. A nossa tradução ficou: ouve, meu filho, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. E a tradução é: e ande no caminho do seu coração, não é? É uma diferença vertiginosa. Mas uma vez que você se torna sábio, então você será capaz de andar nos caminhos do seu coração, porque o seu coração não vai induzir você a pecar. Essa é a razão de que esse texto é tão bem compreendido dentro do judaísmo. A intenção do judeu temente ao nome de Hashem, que passou por uma techuvá verdadeira, é que o seu coração já está calibrado com a sabedoria da Torá. Então eu tenho de andar nesta sabedoria que o meu coração vai proporcionar por meio de quem? Da Ruach HaKodesh. Queridos, eu queria tratar isso com vocês também, muito importante. Hoje de manhã, quando a gente orava, inclusive o Eterno falou sobre isso de um modo maravilhoso nessa manhã. Queridos, não adianta eu ter conhecimento da Torá e eu não ter a Ruach. Não adianta eu conhecer todas as palavras que estão dentro da Torá, mas eu não tenho a Ruach. É como se você tivesse feito decorado livros de medicina e você está dentro de um ambiente cirúrgico e vão abrir o cérebro de alguém ou o coração de alguém na sua frente e você terá de operar. O que você faria? Você pode ter todo o conhecimento teórico quando você lida com as vidas humanas, mas se você não tiver a Ruach HaKodesh na tua vida, como é que você vai saber colocar em prática? Para muitas pessoas, e eu tenho observado alguns comentários, inclusive do próprio Gandhi, não é? O Gandhi disse o seguinte, que o cristianismo tem uma base extraordinária, uma base maravilhosa, mas que ninguém poderia vivê-la, não é? Por isso ele não quis para si
esse modelo de vida. Ele conheceu muitos cristãos e ele percebia que eles não praticavam aquilo que estava escrito dentro do livro. E ele queria uma vida onde ele pudesse praticar os conceitos que foram ensinados pelos ancestrais, e aí ele encontrou no hinduísmo a condição de exercer aquilo que era proposto, não é? Então, queridos, quando nós tratamos, e não tem nada a ver com o cristianismo, ou com o judaísmo, ou com o hinduísmo, eu estou dando um exemplo para a vida de vocês, uma vida prática. Eu não posso ter um comportamento teórico nas coisas de Hashem. Eu não posso ter um entendimento apenas racionalmente acerca das coisas que ele deseja sobre a minha vida, sobre a sua vida, e não colocar em prática aquilo que ele deseja que eu me torne. Esses dias aí, nós estamos lidando com algumas questões bem difíceis, queridos, não é? Nós lidamos todos os dias com situações complexas de pessoas numa situação de adultério, numa situação de injustiça, numa situação de enfermidade. Nós lidamos com coisas muito ruins continuamente. Então, continuamente, queridos, chegam todos os dias nós temos informações negativas. As pessoas compartilham suas vidas e nós olhamos aquelas situações e nós temos de levar ao Eterno tudo em oração e jamais exercer nenhum tipo de julgamento. Não podemos exercer. Imagina, queridos, eu leio coisas ou ouço coisas que, honestamente, queridos, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ter contato com coisas tão graves, não é? E aí o que acontece? Muitas vezes vem ao meu coração alguns pensamentos que não são bons, mas o meu próprio coração já coloca, busque a Hashem agora, vamos invocá-lo, buscar por forças, porque, queridos, é muito complexo ter esperança na humanidade. É um exercício do saber, é um exercício da própria sabedoria, da própria Ruach, olhar para a humanidade, queridos, e as pessoas, elas são muito individualistas, elas vivem para esse individual muito intensamente, onde a importância é da vida dela, da vida das pessoas que estão embaixo do teto delas, ou de pessoas com quem elas se identificam, mas não existe um peso sobre a humanidade, um peso de que as pessoas possam chegar a uma consciência desenvolvida acerca das coisas de Hashem. Tudo que se coloca coletivamente é complexo, queridos. As coisas, por mais amor e carinho que você faça, elas podem ser destruídas, elas podem ser quebradas pelo mau manuseio, elas podem ser desvalorizadas. E assim, queridos, eu olho para o Eterno, todas as coisas que Ele tem feito por nossas vidas, e eu fico imaginando o quanto nós temos destruído coisas que são dele, coisas que ele confiou a nossas mãos. E também, queridos, é esse próprio corpo que não somos nós, é um corpo que ele fez para que nós pudéssemos utilizá-lo durante o período da nossa permanência nesse mundo. Então, amados, nós simplesmente negligenciamos tudo, nós postergamos, nós não queremos tratar do nosso organismo, não interessa, nós não vamos fazer exercício físico porque nós estamos cansados, é melhor ficar no WhatsApp, é melhor ver um filme, não é verdade? E nós vamos destruindo sistematicamente tudo que foi entregue nas nossas mãos para a gente fazer, para nós usarmos, para nós sermos o próprio benefício nosso, queridos. Não é o benefício de Hashem. Nós não estamos buscando o benefício de Hashem. O interesse do Eterno, quando Ele nos orienta, o que nós devemos fazer é pelo nosso próprio benefício. E aí dá um desânimo, queridos. Aí a mente
começa a questionar, mas para que eu estou fazendo tudo isso? Mas, olha, é melhor mesmo partir daqui desse mundo, sabe? A coisa aqui está bem difícil, está bem complexa, as pessoas não vão mudar, as pessoas não querem nada com nada, e nós nos tornamos exatamente aquilo que nós estamos criticando, não é? Então, muitas vezes, queridos, eu tenho de pegar minha mente e colocar os raciocínios pedindo socorro ao Eterno. Pai, equilibra meus pensamentos. Pai, transforma minha vida. Me ajude. Aí aparece alguma situação, alguém me procura e eu vejo que atende a orientação, queridos. Sabe, pessoas, não importa se não é uma grande quantidade de pessoas, mas há pessoas que falam, olha, deixa eu tentar fazer o que a Cel está falando. Deixa eu só tentar ver se isso aqui vai dar certo. E isso faz com que eu tenha energia e forças para continuar. Quando eu vejo que ainda há pessoas que querem verdadeiramente mudar de vida, elas... Sabe, queridos, o que você vai perder se você tentar obedecer a Torá, obedecer um conselho? O que você perde? O que você vai danificar na sua vida se você dedicar um tempo a uma tarefa que possa salvar o seu casamento, possa salvar a sua relação com o seu filho, com a sua filha, com os seus irmãos? Então, o que me fortalece, queridos, não são ações coletivas, mas são aquelas ações pequenas, onde eu vejo que as pessoas estão dispostas realmente. Olha, deixa eu fazer isso para ver no que vai dar. Muitas vezes, queridos, eu acredito que as pessoas vão fazer algo achando que não vai dar em nada. Não é? Eu estava assistindo aquele filme a semana passada, quando a gente estava no caminho para cá. Eu falei para vocês, estava assistindo aquele filme Fireproof, em português acho que é Prova de Fogo. E eu assistindo ali com meu marido novamente, já fazia muito tempo que eu não assistia aquele filme. A gente sempre indica para vocês, porque mexe muito comigo aquele filme, por características. E a gente vê que aquele rapaz começou a obedecer uma coisa sem querer fazer, porque o pai tinha pedido. Não é? Ele tinha uma falsa impressão do pai, enfim, não vou dar spoiler se você não assistiu, mas assim, ele tinha uma admiração muito grande pelo pai, e ele falou, olha, eu vou fazer por causa do meu pai, eu não vou fazer por causa do meu casamento, eu vou fazer por causa do meu amor ao meu pai. Então, amados, só que depois, aquele homem foi mudado no outro homem, aquelas ações, aquelas atitudes transformaram a vida daquela pessoa, não é? E eu tenho visto isso, queridos. Eu tenho visto pessoas que querem verdadeiramente se aproximar do Eterno, mudar de vida, não viver de aparência, não viver segundo o que o outro pensa. Se o outro souber que eu estou vivendo dessa maneira. Não, queridos, você quer que o outro não veja que você está vivendo daquela maneira? Não viva daquela maneira. Poxa vida, não é? Viva de uma maneira que você se orgulhe, ainda que ninguém veja. E uma das coisas que me impacta, queridos, é como o poder de uma mentira, não é? Eu falei para vocês também sobre aquele filme, o Tucker, dos carros Tucker, né? O poder de uma mentira para destruir a vida de uma pessoa. É só um jornal notificar, ou alguém notificar, e o poder daquela mentira se torna verdade, por causa que todos ficam comentando acerca de uma coisa que pode não ter fundamento algum. Queridos, quantas pessoas vão ser condenadas injustamente nessa nova ordem que nós estamos por entrar? E se nós olharmos isso, queridos, como o nosso coração vai ficar descalibrado? Como a nossa tendência será de ver as coisas de um modo extremamente negativo, contrário a que o Eterno tem determinado sobre a minha vida e sobre a sua vida? Como nós podemos entrar
num curso onde o nosso coração descompense. Eu dou graças a Hashem todos os dias pela família que é a Beit Knesset de Sar Shalom, pela família que a Hashem me deu, pessoas que realmente têm sido usadas na minha vida para que eu tenha forças de seguir mais um dia. Mas como é doloroso, queridos, quando a gente vê algo, uma agressão a alguém que só faz o bem, só tem procurado dedicar a vida. Eu fiquei muito abalada, não sei quantos acompanharam, mas o Ilquias sofreu uma agressão dentro da rede social que, queridos, aquilo, eu não sei, talvez se fosse comigo, não teria doído daquele modo, sabe? Como as pessoas podem ser más, como as pessoas podem invadir a vida dos outros e trazer acusações sem nenhum fundamento sobre a vida de alguém que nunca fez mal a outra pessoa, queridos, pelo menos no período que eu convivo com esse jovem. Como pode alguém sofrer um ataque por estar querendo informar as pessoas da verdade, queridos? Como pode alguém ser chamado de assassino, queridos? Como que uma pessoa pode, no exercício do seu chamado, passar por situações como essa? E nesses momentos me vem um sentimento descalibrado, aonde eu tenho de buscar Hashem, falar: meu Pai, meu coração está descompensado, eu preciso do teu equilíbrio, eu preciso da tua ruach, eu preciso da tua ruach, não é desesperadamente, é esperançosamente, eu necessito da tua ruach sobre a minha vida. Vem sobre mim, meu Pai, me calibre para que eu possa exercer tudo aquilo que o Senhor ordenou que eu fosse. Em nome de Yeshua, me calibre, meu Pai. Meu coração não pode se perder e ele não pode me enganar. E é nesse sentido que o judaísmo vai trazer que nós devemos seguir o nosso coração, um coração que saiba buscar Hashem e saiba reconhecer quando está saindo do trilho, saiba que está em rota de colisão com a falsidade, com ideias ruins, com ideias que não procedem do coração de Hashem. O desânimo quer vir sobre a vida de todos os homens, somente para o que é bom. Somente para o que é bom. Não vem desânimo sobre a vida das pessoas para fazer o que é mal. Você sabia disso? O desânimo vem para estudar as escrituras, o desânimo vem para orar, o desânimo vem para congregar, o desânimo vem para ir na reunião de oração, mas o desânimo não vem quando te chamam para um cinema, para assistir alguma coisa de entretenimento, para uma diversão ou o que quer que seja. Exceto, é claro, uma pessoa que já entrou numa enfermidade onde a depressão toma conta de todos os sentidos e ela não tem mais ânimo para absolutamente nada, nem para a vida. Que o Eterno guarde a todos nós, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Versículo 20. Não esteja entre os beberrões de vinho, entre os glutões, comedores de carne, pois o beberão e o glutão chegará a pobreza e a sonolência e se vestirá de trapos. Não é? Versículo 20 e 21. Não fique no grupo daqueles que bebem para assim bebedar, e nem esteja entre aqueles que estão comendo além do que possam nutrir os seus corpos. Todas as celebrações de Hashem, elas exigem que nós estejamos bebendo vinho e nós estejamos comendo, não é? O alimento que Ele tem dado para nossas vidas. Mas nós jamais podemos exceder ao limite da nossa consciência, ao limite da estrutura do nosso organismo. Mesmo o consumo de vinho, de carne, até no Shabat, eles devem ser limitados àquilo que a pessoa pode suportar. Uma pessoa que exagera quando come e bebe, ela também está desonrando ao Eterno na sua própria vida.
Uma pessoa que destrói o seu organismo vai responder ao Eterno pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. De um ponto de vista prático, é claro que a preguiça e a indulgência conduzem à pobreza nesse mundo, mas no ponto de vista metafórico, eles também levam ao empobrecimento intelectual e espiritual, incapacitando a pessoa de entrar no reino dos céus. É importante que você tenha entendimento, queridos. Nós precisamos dizer para o nosso corpo o que ele deve e o que ele não deve fazer. Nós precisamos colocar rédeas no nosso corpo. Nosso corpo vai querer comer e beber coisas que não deve fazer, o que ele não deve tocar. Nosso corpo tem outras atribuições também. Ele vai querer, o nosso corpo facilmente se vicia. Nosso corpo, se tiver acesso a drogas alucinógenas, se tiver acesso a qualquer coisa nesse sentido, facilmente ele pode se tornar dependente químico, queridos. Então é muito importante que nós saibamos conduzir os nossos corpos da maneira que o Eterno ordenou, inclusive para o comer e para o beber. Do contrário, essas coisas podem nos levar à pobreza, à sonolência e nós virmos a passar necessidades. Muitas vezes, queridos, passa pela nossa boca a condição do exercício do domínio próprio. Guardem isso no seu coração. Versículo 22. Ouça o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Não é? O filho é instado a não duvidar da verdade, da lei, da Torá, que seu pai lhe ensinou. A relação biológica entre pai e filho assegura que o pai não dará ao filho falsas orientações para a vida. Igualmente, o filho não deve zombar da prática de sua mãe, baseando-se no fato que ela já é velha e ultrapassada. Há muitas pessoas, queridos, que não tiveram os seus pais no caminho do Eterno ou mesmo sofreram a orfandade. Mas o Eterno coloca para nossas vidas que Ele mesmo é o nosso Pai e Ele mesmo é a nossa mãe. Ele mesmo trata das nossas vidas como alguém que não pode se esquecer do filho enquanto mama. Jamais Ele esqueceria de nós. Nós precisamos ter entendimento que não existe motivos sobre o nosso passado, sobre aquilo que nós tivemos o exercício das nossas vidas. É interessante, queridos, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão. Eu estive ministrando esses dias e eu fiquei impactada com isso. Eu conheço muitas pessoas que elas tiveram um casamento, ou se separaram, ou se casaram novamente. E eu estive conversando com várias pessoas que elas não se lembram, elas não guardam o que viveram no casamento. Elas procuram simplesmente não trazerem à mente a pessoas que deletaram casamentos, deletaram completamente, não tem lembranças mais do tempo que viveram ao lado de uma outra pessoa para quem dedicaram a sua vida, acordaram junto, foram dormir juntos. Mas, queridos, quando se trata do pai e da mãe, as pessoas querem guardar aquilo que aconteceu para se tornarem vítimas. Elas conseguem deletar o casamento, elas conseguem deletar. Eu já conheci pessoas que conseguiu deletar até paternidade, não é? Mas, amados do meu coração, as pessoas não esquecem aquilo que viveram em relação aos seus pais. É muito importante, querido meu, querida minha, que você tenha entendimento de que o Eterno tem chamado você para viver em novidade de vida. Não guarde coisas na sua vida que possam te fazer vítima. Se você tiver de lembrar alguma coisa para dar um exemplo positivo a alguém, use sim. Mas eu duvido, queridos, eu duvido que alguém vai usar experiências que teve no casamento anterior para dar modelo de vida ou para dar qualquer outra situação para outra pessoa. Aprenda a viver em novidade de vida. E deixe as coisas velhas que fiquem para trás. Lance-se
para aquelas que adiante de você estão. Esse é o melhor caminho para todos nós. Tá bom, queridos? Em nome de Yeshua. E vamos aí, quem tem o seu pai e sua mãe, que possam honrá-los, como a Torá diz. Versículo 23. Adquira a verdade, não a venda. Também a sabedoria, disciplina da Torá e o entendimento. Vale a pena o alto preço que se paga pela verdade, mesmo ao custo de negar os desejos e prazeres da juventude ou da própria carne. Mas é errado vender a verdade para usá-la, para ganhar alguma coisa, para trazer honra ou riqueza. A verdade deve ser adquirida a todo custo, por ela mesma. É um texto extraordinário, queridos, onde é muito claro para todos nós que nós não devamos fazer nenhum tipo de comércio com as coisas do Eterno. Eu acho muito interessante, queria pontuar isso aqui para vocês. Queridos, nosso desejo, hoje o Orochi, se você perguntar o que ele está fazendo, né? Ele está lá fazendo os nós do tzitzit. Ele realmente tem se dedicado, tem se aplicado a compreender como... Porque, queridos, é impossível para os nossos meninos, para eles cumprirem as mitzvah, para fazer o bar mitzvah. Como é que eles vão ter talit katan, queridos? Ao preço. Como que vai conseguir comprar um teflim? Nossos jovens, queridos. Não é? Nós estamos orando ao Eterno que envie suprimento, provisão, porque os nossos meninos, aqueles que desejam verdadeiramente, que vão passar nessas provas tão importantes, para mostrar que eles estão atestados, maravilhosamente atestados, que o Eterno possa trabalhar no espírito de cada um deles e eles valorizem aquilo que o Eterno certamente vai colocar nas mãos dele, eu creio de todo o meu coração. Mas, amados, essas coisas não deveriam ser vendidas, não. Nós deveríamos saber fazer, queridos. Cada jovem, cada homem deveria saber fazer o seu tefilim. Essas coisas não eram para ser... Queridos, é um absurdo um tefilim, queridos. Procura lá na editora Sefer, que tem. É um absurdo, queridos. Que o Eterno nos ajude a vivermos num tempo onde servi-lo será tão mais acessível para cada um de nós, em nome de Yeshua. O Pai, ele explica a natureza da verdade, ela é a tradição da Torá revelada, a qual de muitas maneiras não é congênita na natureza humana. Essa sabedoria ela só pode ser adquirida através dessa disciplina que a Torá oferece. Uma pessoa que experimenta o domínio das suas paixões, que é inspirado no temor de Hashem, isso sim vai levar ao entendimento. Esse entendimento, ao mesmo tempo que é racional, ele é espiritual, porque ele ensina o homem a discriminar entre a verdade e a falsidade, entre a matéria de percepção que pode ser afetada na vida humana. Queridos, que o Eterno traga sobre todos nós a consciência da importância do seu serviço. Veixeanda, são essas coisas que têm sido feitas na vida do homem, o judeu, e que ele tem guardado a sua vida, assim como nós precisamos ser guardados nesse tempo. O Eterno tem trazido essa verdade, principalmente sobre a vida dos nossos jovens, que estão aí para fazer o curso de Bar Mitzvah, os nossos adultos que vão começar agora a usar o Tefilim, Talit Katan, vão fazer as orações da manhã, da noite. Que o Eterno levante um exército capacitado para servi-lo e para proteger a vida de outras pessoas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Colocamos diante de Ti, Pai, a necessidade de termos guardado o nosso coração para que nós possamos confiar em tudo que a Tua palavra diz e seguirmos firmemente na Tua direção. Bondoso de Israel, cobre todos, Pai, livra-nos do mal, livra todos os membros desse ministério,
Pedimos de um modo especial, meu Senhor, pela vida da Daniela, pedimos por a vida da Sara, pedimos todos aqueles que estão passando algum tipo de enfermidade, entra na vida da Tânia, elevo diante do Senhor, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que tem tido, Pai, lutas intensas. Pelo amor do Todo-Poderoso, nos ajude. Colocamos diante de Ti nossas vidas para o bem bondoso de Israel. Pai, protege o Teu povo, fala fortemente a eles, que eles se acheguem ao Senhor em espírito e em verdade, reconhecendo que somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Fica conosco, bondoso de Israel, obrigada por ter guardado todos em segurança. Tenha piedade e misericórdia de todos nós, bondoso Pai. É o que nós te suplicamos, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Mensagem do céu.